Outra coisa é a escola de tempo integral, né? A escola de tempo integral é pensada por oposição à escola de tempo parcial, que é a escola, a maioria das escolas públicas e particulares do Brasil são escolas de tempo parcial, não de tempo integral. E a ideia é que a escola possa ser progressivamente, possa aumentar progressivamente o seu tempo, o tempo de permanência das crianças nela, para que as crianças tenham oportunidade de aprenderem mais, aprenderem melhor, se desenvolverem melhor, né? Aí há uma questão que é interessante, né? Porque no pensamento, por exemplo, de Anísio Teixeira, né, inspirado na Escola Nova do John Dewey, né, da Maria Montessori, etc., a educação integral significa oportunidades de tudo aquilo que eu acabei de mencionar pudesse ser oferecido para as crianças na escola. Ou seja, educação integral, mais tempo na escola para uma melhor educação. Vocês sabem, naquele tempo, isso vale para hoje, né? As cidades estavam crescendo, você tinha, né, como oferecer o melhor para a criança nas grandes cidades, crianças cujos pais, cujas mães trabalham, ficam pouco tempo em casa, têm pouca disponibilidade para estarem com os filhos e tal. Então a escola seria o melhor lugar para as crianças se desenvolverem. Outra questão é a proteção, né? Hoje, como todos os colegas sabem, como se vê, né, nos jornais, na televisão, na mídia, né? A rua se tornou muito perigosa. A casa é muito duro, eu me sinto muito mal em lembrar isso, mas a casa se tornou perigosa. Os abusos, a maior frequência de abusos contra as crianças acontece dentro de casa. Abusos físicos, abusos verbais, abusos sexuais, né? Então, a casa é perigosa muitas vezes para a criança, ou muito solitária, né, sem outras crianças, sem pais, etc., que possam cuidar. A rua é perigosa, a cidade é perigosa. Então, a escola é um lugar protetivo, protetor. Um lugar onde os profissionais, né, estão qualificados, estão comprometidos com a proteção da criança e no contexto da proteção, obviamente, da sua educação integral, né, da sua educação nos diversos aspectos da vida, não só aqueles especificamente ligados ao contexto escolar, que é a aprendizagem das disciplinas, das matérias escolares, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? A escola de tempo integral, ela se opõe à escola de tempo parcial. Quando ela se torna uma escola de tempo integral, o foco não é mais só as disciplinas, a aprendizagem, o ensino das disciplinas, mas dos projetos de vida, de questões ligadas ao mundo, de oficinas de culinária, oficinas de arte, oficinas de teatro, esporte, jogos, discussões sobre temas que a escola de tempo parcial não tem tempo, não tem estrutura, não tem lugar, não tem espaço para trabalhar certos temas que são fundamentais para a vida e para o século XXI. Né? Oficinas, por exemplo, de informática, de cibernética. Então, não é simples, não é barato, né? Como qualificar os professores, por exemplo? Como contratar novos professores? Como financiar
né? Como modificar o espaço físico, o físico da sala de aula, o físico da escola, etc. Então, nós temos mudanças estruturais de tempo, de espaço, de conteúdo, de função da escola, quando nós saímos de uma estrutura focada no tempo parcial, uma escola de 4 horas, que é a maioria das escolas atuais, para uma escola de 7, 8 horas, como se deseja no âmbito da lei. Então, isso não é simples, isso é caro, isso significa transformar modos de pensar, atitudes dos professores, né? O planejamento é outro, os materiais. Nós temos, então, essas duas funções, né? Oferecer uma educação integral, oferecer um âmbito protetivo. Então, esse já é um dilema. Outro dilema é como transformar, né? Como adaptar, como criar condições financeiras, técnicas, condições de espaço, de tempo, qualificação de professores, remuneração de professores, ampliação do número de professores, né, monitores, etc., para que a escola possa oferecer, né, de forma que valha a pena, né, um melhor tempo, né? Não se trata de oferecer mais do mesmo, do parcial só aumentar no tempo, mas não se transformar nas ações, nos objetos, nas coisas, no espaço que se faz nessa ampliação do tempo. Então, são questões muito interessantes, né? Outro problema também que eu gostaria de lembrar, né, e que eu acho que vale a pena a gente tocar, é a questão, por exemplo, as famílias ricas já têm, em relação ao tempo fora da escola, projetos para os seus filhos. A natação, o balé, a aula de inglês, equitação, enfim, as famílias ricas, elas têm todo um jeito já organizado que não é simples, que demanda muito cuidado, dinheiro, investimento, etc., mas ela tem um jeito de organizar esse tempo, né, fora da escola para os seus filhos, né? Aí você tem muitas alternativas, muitos desfechos, mas ela já tem. As famílias pobres, infelizmente, a maioria da população brasileira, que compõe a maioria da população brasileira, se vira como pode, vamos dizer o seguinte. Mas uma questão que eu queria colocar aqui é que, sobretudo, os jovens, né, os alunos do Fundamental 2 e os adolescentes do ensino médio, muitos deles trabalham, e o que eles ganham tem um peso, né, tem uma importância muito grande no orçamento familiar. Então, a minha pergunta, eu só posso perguntar, porque eu não sou especialista nessas questões, se esses programas propostos pelo governo atual, por exemplo, o programa Pé de Meia, se ele, do ponto de vista financeiro, né, se o que ele oferece para os jovens, do ponto de vista financeiro, esse dinheiro que os jovens recebem, que eu gosto do projeto,
Eu acho ele interessante. Só que ainda nós estamos no momento de experimentação do projeto. Eu ainda não sei dos resultados, né? Por exemplo, eu tive olhando na internet sobre essa política pública proposta pelo governo atual, chamada Programa Pé de Meia, né? E o que é o Programa Pé de Meia, né? Pelo que eu aprendi lendo na internet, né? Ele é um programa do governo federal que visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica na perspectiva da educação integral. É maravilhoso, acho que o objetivo é muito, muito bacana, né? Isso vale tanto para as crianças da educação infantil, Educação Fundamental 1, 2 e ensino médio. A Secretaria de Educação Básica seria a responsável pela gestão desse programa. Ele foi lançado em julho de 23, portanto, aí tem já 1 ano e meio de experimentação, né? Os estados e os municípios seriam parceiros do governo federal, o que eu acho uma ótima ideia. E o programa, né, ele fomenta a criação de matrículas em tempo integral, significando isto igual ou superior a 7 horas por dia ou 35 horas por semana, em todas as etapas e modalidades da educação básica. A medida proporciona a ampliação da jornada de tempo na perspectiva da educação integral e a priorização das escolas que atendem estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, né? O governo federal fornece assistência técnica e financeira, considerando propostas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Então, como projeto, como proposta, como aspiração política, eu acho muito, muito interessante. Esse programa Pé de Meia, ele trabalha com vários incentivos. Por exemplo, na matrícula, o aluno que se matricula recebe um valor anual de R$200, ele recebe um incentivo pela frequência, que equivale a 1.800 anualmente, e recebe um incentivo pela conclusão, mais R$1.000, e um incentivo para fazer a prova do Enem, no valor de R$200. A minha pergunta, mas é apenas uma pergunta, porque eu não sou estudioso, qualificado para julgar. A minha pergunta do ponto de vista de necessidade e até de competição. Esse dinheiro que, se a gente pensar isso na escala Brasil, é um dinheiro muito grande, mas se do ponto de vista de cada criança, de cada família, se ele será suficiente para competir, digamos assim, com aquilo que os jovens ou os adolescentes ganham trabalhando da forma como trabalham aí, como tentam sobreviver na forma atual. Eu só posso fazer essa pergunta, mas eu gosto da ideia, eu acho que ela é positiva e, de fato, né, se os alunos, sobretudo os mais velhos, não tiverem um incentivo financeiro para ficarem mais tempo na escola e poderem participar, né, sobretudo dessas oficinas, dessas experiências, né, que de forma integrada valorizam o desenvolvimento das crianças, né? Se não houver esse financiamento, dificilmente eles ficarão. Obviamente, para as crianças pequenas, isso é uma bênção, né? De fato, hoje nós temos muitas famílias em que só tem a mãe com os filhos, e uma mãe que precisa trabalhar fora de casa, que não tem tempo para cuidar dos seus filhos. Então,
ter os filhos numa boa escola de educação infantil, numa boa creche, numa boa pré-escola, crianças que se alimentam bem, que recebem um alimento que não teriam em casa, que recebem uma atenção, né? Uma interação, um carinho que em casa elas não podem ter porque suas mães estão fora, estão trabalhando, estão lutando pela vida, pela sua sobrevivência. Isso é maravilhoso. O mesmo vale para a Escola Fundamental 1, né? De fato, as crianças precisam de mais tempo para aprender. A escola ensina coisas difíceis, nós temos que assumir isso. As coisas que a escola ensina, né? É claro que a gente aprende na vida, aprende fora da escola, aprende com os colegas, aprende consigo mesmo, aprende com as coisas da vida, com as experiências de vida. É claro que sim. A escola não é... A aprendizagem e o desenvolvimento não são exclusividades da escola, mas há conteúdos, eu estou pensando sobretudo aqueles ligados às disciplinas, mas outros, né, em que a escola, de fato, pelo menos no sistema social nosso atual, é o melhor lugar, né? Elas precisam de um professor, elas precisam de uma estrutura física, de uma estrutura espacial, temporal. Ela precisa de elementos, né, que só uma escola pode ter, né, pelo menos da forma como a nossa sociedade está estruturada hoje. Então, é uma maravilha, mas eu não sei se eu fui claro no contexto. Essa tensão, ela é muito importante e vale a pena nós respondermos essa pergunta. A nossa escola se tornou, felizmente, agora de tempo integral, mas ela sabe o que ela faz em favor de uma educação integral, de uma proteção, sobretudo para as crianças que têm mais vulnerabilidade socioeconômica. Então, essa é uma discussão, né? Uma leitura, né? Uma roda de conversa, um estudo que nós, educadores, precisamos levar adiante, né? Precisamos pensar.